Opinião: Lula tem inúmeros acertos em política externa, mas a diplomacia também se ressente dos erros. Vamos acompanhar aqui. Teria o chanceler, em algum momento em sua longa carreira, pisado em solo, o humilde solo nicaguarense? Diz o Milton Rondó. Vamos ler juntos aqui. Olha lá o Lula brilhando na França. O ponto de partida da ação foi uma reunião de Bolsonaro com cerca de 60 embaixadores estrangeiros em 18 de junho de 2022 no Palácio da Alvorada. André Barrocal, a Carta Capital. Tem sido inúmeros os acertos do presidente Lula em política externa nos últimos dias. A viagem para encontrar o Papa e unir esforços pela paz, a visita a Paris e a fala contundente para uma multidão de jovens reunidas em frente à Torre Eiffel, em que deixou claro que a dívida ambiental cabe aos países industrializados. Aliás, emocionante esse discurso, muito necessário para os tempos atuais. A recepção ontem ao presidente da Argentina, na verdade foi anteontem, na qual foi anunciada uma linha de crédito especial para empresas brasileiras que exportem ao país vizinho. Entretanto, como toda atividade humana, a diplomacia também se ressente de erros. O voto de condenação à Nicarágua na Organização dos Estados Americanos talvez possa ser atribuído à ignorância do Itamaraty, mas essa dificilmente poderia ser escusada. Na hipótese de que tenha tratado do desconhecimento, cabem as seguintes perguntas. O responsável pelo voto, o ministro de Relações Exteriores, esteve no país previamente para conhecer in loco a situação? Não é uma pergunta ociosa. Seu predecessor, o Roberto Abreu Sodré, sim, banqueiro e ex-governador de São Paulo, responsável pela Operação Bandeirantes, que assassinou e torturou incontáveis presos políticos, ou seja, impoluto do ponto de vista do seu direitismo, lá esteve para dialogar diretamente com as autoridades locais antes de formar opinião já no longínquo ano de 1987. Segunda demanda, teria o chanceler em algum momento de sua longa carreira pisado no humilde solo nicaguarense? O mesmo vale para o embaixador junto à OEA, que tem um salário beirando os 100 mil reais, que poderia ter exaurido a saudável curiosidade de visitar um país tão bonito e diversificado, em nada perdendo ao Washington e as belezas do seu país de residência atual, os Estados Unidos da América. Terceira pergunta, teriam os dois refletido sobre o absurdo que é condenar um país que nem sequer integra a agremiação, como é o caso da Nicarágua em relação à OEA? Fidel Castro, coberto de razão, intitulava o Ministério das Colônias. Por fim, recordo a meu amigo, jornalista Beto Almeida, que todos os países que foram alvos de tentativa de golpes de Estado não detiveram justamente os culpados, não fez o próprio Brasil. Não seria um ranço lavajatista da diplomacia brasileira se todos dizem que a Nicarágua é uma ditadura, maiormente os impolutos Folha de São Paulo, o Estado e o Globo, deve ser mesmo apenas um fruto podre da irresponsabilidade do Ministério de Relações Exteriores? Não contribuiu a instituição para a famosa reunião do genocida com os embaixadores, acima referida, a qual deve levar o monstro à inelegibilidade? Não estaria então o chanceler presente à mesma, ocupando a primeira fila? A instituição pediu desculpas ao país por ter tornado parte ativa na tentativa de deslegitimar as eleições e por aquele meio dar um verniz de legalidade a um golpe de Estado? Inquirido sobre a recente tentativa de golpe de Estado na Rússia, no fim de semana passado, o presidente Lula respondeu que ainda não contava com elementos para responder. O que fez o Ministério de Relações Exteriores? Não produziu os subsídios necessários? Pode existir alguma dúvida quando uma milícia ameaça um Estado? Estariam torcendo pelo mesmo desfecho dos colegas ocidentais? Depois, o assessor especial respondeu que a instabilidade da Rússia não interessa ao Brasil. Bem, o óbvio parece o óbvio, e em contraste, não caberia refletir sobre o que une as atualidades do Brasil, do Sudão e da Rússia? Não foram os 3 estados ameaçados por milícias? No Brasil, não chegaram a governar por 4 anos, sendo vencidas as eleições em que o seu representante máximo cometeu todo tipo de ilegalidade e que o cargo do presidente lhe facultava? Não tentaram golpes de Estado antes, durante e depois do pleito? No Sudão, não bombardearam a capital e mantêm a população refém por mais de um mês? Não mataram dezenas de pessoas e deslocaram milhares para os países vizinhos, empobrecidos e palcos da instabilidade política também eles? Então, qual é a dificuldade de entender o que ocorrera na Rússia?
Na melhor das hipóteses, os diplomatas não refletiram sobre o neocolonialismo e sobre as potências coloniais, basicamente as mesmas dos últimos 3 séculos, vale notar. Utilizam-se dessas forças políticas e militares quando as conveniências requerem, não importando que sejam irregulares, ilegais e ilegítimas, ao mesmo tempo em que fazem juras de amor à democracia nos palcos e assim manipulam da ONU, da OEA e etc. Para isso, buscam infundir nas sociedades a noção de que a política é um mal. Com isso, enfraquecem o Estado e abrem campo para a atualização das milícias, que podem ser armadas ou não. No caso da Nicarágua, do Sudão e da Rússia, eram, no caso brasileiro, um misto, sendo o armamentismo crescente delas estimulado pelo então chefe supremo. Vale notar que no enfraquecido mínimo Estado libanês, 9 entre 10 famílias não contam com recursos suficientes para o mínimo necessário para a subsistência. No Haiti, outro exemplo de Estado mínimo, segundo a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2 milhões de pessoas vivem em áreas controladas por milícias, na maioria mulheres e crianças, vítimas de todo tipo de violações, inclusive as sexuais. Naquela ilha caribenha, mais de 165 mil pessoas tiveram que deixar os seus domicílios e 5 milhões não contam com meios mínimos de subsistência, segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Gente, só a Sandra vai mandar superchat, gente. Obrigado, Sandra, por mais um cafezinho. Mandem contribuições aqui, que é importante para a gente manter o nosso canal, gente. A audiência está baixa hoje, infelizmente. Mas as vindas do Sul, as vidas do Sul, desculpe, não é vindas. As vidas do Sul pouco importam aos olhos dos governantes do Norte. A embarcação de imigrantes superlotada que naufragou há mais de uma semana na costa da Grécia, um barco pesqueiro com mais de 700 pessoas, foi identificada pela Marinha Grega e pela União Europeia, sem que socorressem, deixando que sobrassem centenas de mortos, inclusive mulheres e crianças. Já o submarino com 5 milionários, que buscava os restos do Titanic nas águas profundas do Atlântico, contou com a assistência de vários navios de resgate dos Estados Unidos, do Canadá e da França, tendo sido lançados ao mar até radares flutuantes na tentativa de identificação da embarcação milionária, que também contou com um barco robô não tripulado francês em seu encalço, para os desgraçados imigrantes tentando fugir da pobreza gerada por esses mesmos países. Nada disso se viu. Então é muito correta essa análise do Milton e interessante aí a crítica que ele faz à política exterior do Brasil, que continua também, de uma certa forma, no governo Lula.